Amém. Fomos perdoados pelo amor de Deus, pela graça redentora, salvadora que o Senhor nos dispensou. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, um texto que fala de forma muito clara a respeito desta graça. Tito, capítulo 2, de 11 a 14. Tito, capítulo 2, de 11 a 14. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 14, encontraremos a palavra do Senhor que diz assim. Farei essa leitura de acordo com a nova tradução na linguagem de hoje. O texto diz que Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra bendita aos nossos corações nesta noite. Meus amados, neste texto nós aprendemos que Deus revela a sua graça. Deus revelou a sua graça. Vale a pena lembrar que graça é o favor imerecido de Deus. Graça é o presente que nós recebemos de Deus sem merecer. Mesmo sem merecer, Deus nos presenteia com a salvação, Deus nos presenteia com a sua graça. A diferença entre graça e misericórdia, nós sabemos que se a graça é o presente que nós recebemos, apesar de não merecer, a misericórdia é o castigo que deixamos de receber, apesar de merecer. Apesar de merecer o castigo, Deus nos dá da sua graça. Deus nos presenteia com a sua graça. Se fôssemos tratados segundo os nossos méritos, nós não receberíamos coisa alguma de Deus, senão castigo pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas ofensas à santidade de Deus. Neste texto em Tito encontramos o propósito pelo qual Deus revelou e ainda revela a sua graça a todos nós. Deus revela a sua graça primeiramente para salvar todos os homens. Deus revela a sua graça para salvar todos os homens. O verso 11, mantenha sua Bíblia aberta, nos diz que esta graça é salvadora. A graça de Deus é salvadora. É por meio dela e por causa dela que nós somos salvos. Certo autor afirmou que a graça é a essência do ato da salvação de Deus mediante Jesus Cristo. Paulo destaca nos seus ensinos a diferença entre a salvação pela graça e a salvação pelas obras da lei. E ele deixa muito claro que pelas obras da lei ninguém seria salvo. Porque o único homem que veio a este mundo e conseguiu cumprir toda a lei foi Jesus. Então jamais conseguiríamos ser salvos pelos nossos méritos, pelo mérito de cumprir toda a lei.
Em Cristo, a graça de Deus é dada como um dom precioso, um presente de Deus. E somos salvos não pelas nossas obras, somos salvos pela graça de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, Efésios 2, versos 8 e 9. Ou melhor, Efésios 2, versos 4 e 5. Depois 8 e 9. Efésios 2, 4 e 5 nos diz que a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele, Deus, nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E os versos 8 e 9 nos dizem que pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie em si mesmo, para que ninguém se orgulhe em si mesmo. Esse mesmo texto traduzido na nova tradução na linguagem de hoje nos diz: pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Nós não temos como nos orgulhar daquilo que nós recebemos gratuitamente da parte de Deus, apesar de não merecermos. Como Criador, Deus sempre esteve preocupado com a obra-prima da sua criação, que é o ser humano. O ser humano é a coroa da criação de Deus. Entretanto, o pecado desfigurou o ser humano, deturpou a imagem que Deus havia impresso no seu caráter, a qual foi a sua própria imagem, quando Deus lá na criação disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus viu o efeito do pecado no ser humano e resolveu agir para mudar esse estado de coisas. Ele resolveu intervir na história. A salvação é uma intervenção da graça de Deus na história humana. Deus interveio na história para mudar a condição natural do ser humano, que era uma condição de perdição eterna. Hoje Ele deseja intervir na sua vida. Assim como Ele interveio na história da humanidade, Ele deseja intervir na sua história, para escrever uma nova história daqui para frente, daqui em diante. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 40, aquele salmo que nós normalmente decoramos, especialmente o verso 1, que nos ajuda a lembrar da necessidade de esperar com paciência no Senhor, o tempo de Deus. Isso é o que diz o verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Mas o verso seguinte, o verso 2 nos diz: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me os passos, colocou-me num lugar seguro, pôs um cântico novo em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Esse é o Deus que nos tira de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Você já ficou atolado? Já teve o seu carro atolado? Acho que eu não tinha nem um mês de empossado como pastor da igreja. Naquela ladeira de Capungópolis eu fiquei atolado. Graças a Deus pelo seu João, que me ajudou junto com o Fábio, e conseguimos então desatolar o carro ali. Mas quando você fica atolado, você não anda para frente nem para trás.
a sua vida não anda. Deus, pela sua graça, Ele nos tira do atoleiro e faz a nossa vida andar na direção da sua vontade, na direção daquilo que Ele planejou para nós, na direção daquilo que Ele sonhou para nós. Deus deseja intervir na sua vida para tirar você deste atoleiro do pecado, colocar os seus pés sobre uma rocha, firmar os seus passos, colocar uma nova canção nos seus lábios, um hino de louvor. Este é o Deus que deseja intervir na sua vida. Em Efésios capítulo 2, Paulo ensina que nós estávamos espiritualmente mortos nos nossos delitos e pecados. Entretanto, assim como Deus ressuscitou a Cristo, Ele pode ressuscitar você para uma nova vida com Ele. Portanto, não se esqueça que, por melhor que você seja, você é um pecador, como eu sou, como todo ser humano é. A Bíblia nos garante que todos pecaram, inclusive eu e você, todos pecaram. Por isso não há nada que o ser humano possa fazer para salvar-se, a não ser crer em Jesus e arrepender-se dos seus pecados. Se fosse possível o ser humano fazer alguma coisa para salvar-se, Jesus não precisaria ter vindo. Ele veio ao mundo, sofreu o que sofreu, porque não havia outro meio, não havia outro jeito para sermos salvos. E é por isso que para a salvação, para a vida eterna, nós dependemos exclusivamente de Deus. O mundo não entende como é que uma pessoa pode ser transformada. A razão é a suprema riqueza da sua graça. Então, somente pela graça bendita de Jesus é que a nossa vida pode ser transformada. Tive a oportunidade de ser pastor de um servo de Deus que teve uma experiência de conversão muito interessante. Muitos anos atrás, creio que há uns 35 anos talvez, esse rapaz procurou um banco de sangue, não para doar sangue, mas para tentar vender sangue, para conseguir algum dinheiro para comprar drogas. E ali naquele banco de sangue, uma pessoa lhe deu um folheto com carimbo da nossa igreja lá no Rio de Janeiro. E aquele rapaz chegou ali, entregou a sua vida a Jesus, teve a sua vida completamente transformada pelo poder de Deus. Não sei quantos já ouviram falar na favela da Rocinha, lá no Rio de Janeiro, que é uma das maiores da América Latina. Esse rapaz era simplesmente o segundo homem do tráfico naquela favela. Jesus apanhou aquele rapaz, transformou a sua vida. Constituiu a sua família. Tive a alegria de apresentar a sua filha quando nasceu. Foi o primeiro bebê que eu apresentei como pastor. E hoje continua firme nos caminhos do Senhor. Mas eu queria dizer a você que se ele não tivesse entregue a sua vida, ele estaria perdido. E se eu não tivesse entregue a minha vida, eu estaria perdido e iria para o mesmo lugar que ele iria. Porque o ser humano é pecador. E o ser humano sem a graça está perdido, do mesmo jeito.
O ser humano sem Jesus está perdido. Mesmo eu, que nunca tive envolvimento com o tráfico de drogas, iria para o mesmo lugar, iria para o mesmo inferno que esse irmão iria se ele não tivesse convertido. Porque nós estamos perdidos sem Jesus. Somente pela graça de Deus é que podemos ser salvos e transformados. Por isso a palavra de Deus nos garante que onde aumentou o pecado, onde transbordou o pecado, transbordou a graça. Onde o pecado foi grande, a graça foi maior. A graça de Deus foi maior. E Deus revelou essa graça a todos, para todos. Não apenas para um grupo especial, não apenas para um povo, para uma raça. Mas Ele revelou e ainda hoje revela essa graça a todos e para todos que nele creem, que nele confiam. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele não tem prazer em que ninguém se perca, antes que todos sejam salvos pela sua graça e tomem posse do perdão que somente Jesus Cristo pode dar. Esta graça é salvadora, mas esta graça que Deus revela é também santificadora. Se somos salvos pela graça, somos santificados também pela mesma graça. Essa graça que nos salva é a graça que nos purifica. Deus revelou a sua graça não apenas para nos salvar, mas para fazer para si mesmo um povo que fosse exclusivamente seu. Um povo que fosse exclusivamente seu. O texto nos diz, nos versos 12 e 14, volte comigo a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 12, nos diz que ela, a graça de Deus, nos educa para que, renegadas ou renunciadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. E o verso 14 nos diz que Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado às boas obras, dedicado a fazer o bem. Esta graça nos educa, esta graça nos ensina, diz Paulo no verso 12. Ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos discipula. A palavra aqui, o verbo aqui, educar, tem a ver com treinar crianças, com ensinar as crianças, tem a ver com moldar o caráter de outros através da admoestação e do ensino. A graça de Deus se revelou para nos ensinar, para nos treinar, para nos instruir, para nos corrigir, para moldar o nosso caráter, para nos purificar, para nos discipular. Esse treinamento da graça é o discipulado. Se não buscarmos esse treinamento, esse discipulado, viveremos um cristianismo de entretenimento. Um cristianismo de acordo com as nossas conveniências pessoais e não de acordo com o que Deus espera de nós. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, verso 19, ele disse: meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em nós. Essa é a essência da educação. Deus nos educa pela sua graça até Cristo ser formado em nós, até Cristo ser visto em nós.
visto no nosso caráter, no nosso jeito de ser, na nossa forma de viver nesse mundo. Essa é a essência de Cristo, a essência do ensino, Cristo sendo formado em nós. A expectativa e o trabalho de Deus com a gente é que Cristo seja formado em nós, para que sejamos a imagem de Jesus neste mundo, para que as pessoas possam olhar para nós e conseguir enxergá-lo nas nossas atitudes. Jesus morreu não apenas para nos salvar, mas para purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, não de más obras. Um povo que fosse somente dele. Na linguagem de Pedro, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo separado por Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus tem expectativas para com este povo, porque esta graça que Deus nos dispensa, nos educa, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, como diz o verso 12, e a vivermos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Esta é a expectativa de Deus para o seu povo. Deus espera que nós, como povo seu, renunciemos o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Renunciemos tudo aquilo que nos impede de viver uma vida plena com Ele, em profundidade de comunhão com Ele. Todas as pessoas que seguiram Jesus deixaram algumas coisas para trás. Não sei o que você precisa deixar para trás, mas você e Deus devem saber muito bem. Paulo destaca que nós precisamos especificamente renunciar à impiedade. Impiedade é desobediência, rebeldia contra Deus. Devemos renunciar isso. Impiedade é a rejeição de tudo aquilo que tem a ver com Deus. E devemos renunciar às paixões mundanas. As paixões mundanas, para vivermos este mundo do jeito que Deus quer. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 6, verso 2, ele faz um apelo aos crentes daquela igreja. Ele diz: meus irmãos, como cooperadores de Deus, nós insistimos, nós apelamos a vocês para que não recebam a graça de Deus em vão. O que é receber a graça de Deus em vão? É simplesmente não atender à expectativa, ao propósito de Deus em nos salvar pela graça. Fomos agraciados, abençoados com seu favor imerecido, mas isso não faz a menor diferença quando não renunciamos o pecado. Quando, apesar de sermos alcançados pela graça, decidimos continuar vivendo no pecado. Se somos salvos pela graça, mas continuamos do mesmo jeito antes de sermos salvos, continuamos fazendo as mesmas coisas, a graça de Deus foi vã para conosco. Não fez a menor diferença, não mudou nada, não transformou nada. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele disse: pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Pela graça de Deus sou o que sou. Paulo estava dizendo que a graça de Deus não foi vã na sua vida. Muito pelo contrário, a sua vida foi completamente transformada. O seu caráter foi transformado, o seu jeito de ser mudou, os seus valores que ele tinha em mente se tornaram esterco, se tornaram lixo, como ele afirma em Filipenses capítulo 3.
A sua vida se revestiu de um novo sentido, um novo propósito, pela graça de Deus atuando na sua vida. Deus deseja que nós renunciemos ao pecado, à impiedade, às paixões mundanas, para vivermos de forma sensata, justa e piedosa. Amados irmãos, como precisamos de sensatez. Como precisamos de sensatez. Sensatez para discernir o que é certo e errado em meio à inversão de valores que vivemos neste mundo. Sensatez para entender a vontade de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. Precisamos de sensatez para entender que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm. Por amor ao Cordeiro de Deus e o seu Evangelho. Deus espera que vivamos este mundo de forma sensata, de forma justa. Não uma justiça que se satisfaça meramente com a justiça dos homens, tão limitada e tão falível. Mas vivamos este mundo de maneira justa diante de Deus, diante da justiça de Deus. Vivamos este mundo de maneira piedosa. Piedosa no sentido de reverente, com toda a reverência a esse Deus que é onipresente. Esse Deus diante de quem nós estamos e jamais sairemos. Precisamos viver de maneira piedosa, reverente diante deste Deus, diante de quem estamos. Este Deus que tem condições de aprovar ou reprovar as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações e as nossas reações. Deus revelou a sua graça para nos salvar, mas Deus revelou e revela ainda hoje a sua graça para purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, exclusivamente seu, que decida renunciar à incredulidade e à impiedade e a viver neste mundo de maneira sensata, justa e piedosa. O Senhor nos remiu pela sua graça. Ele conquistou a nossa liberdade mediante pagamento. Ele nos resgatou, Ele pagou o preço do nosso resgate diante do Senhor, diante da justiça de Deus. Como disse Pedro, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, transmitida pelos seus pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Tínhamos, meus amados, uma dívida impagável perante a justiça de Deus, mas Jesus pagou esta dívida lá na cruz, derramando o seu sangue. Por isso Ele é o Cordeiro que é digno da nossa adoração, digno da nossa dedicação, digno da nossa consagração, digno do nosso amor e do nosso serviço. Mas eu creio que nós precisamos refletir também naquilo que não dignifica o Cordeiro. Se Ele é digno de tudo isso, certamente Ele não é digno da nossa indiferença. Ele não é digno da nossa acomodação, das nossas desculpas. A graça de Deus nos salvou e nos resgatou para servirmos a Deus e vivermos na presença de Deus em santidade. E é desta forma que vamos servir aos propósitos do Senhor. Essa graça, então, Deus revela
para nos salvar e para nos santificar, para preparar para si um povo exclusivamente seu. Em terceiro lugar, esta graça é revelada por Deus para nos preparar para a eternidade. Vá comigo ao verso 13. O verso 13 nos diz que nós aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo fala primeiramente no verso 11 na manifestação da graça. Agora no verso 13 ele fala na manifestação da glória. Deus manifestou a sua graça para preparar a cada um de nós para aquele dia da manifestação da sua glória. Estamos caminhando para a eternidade. Estamos aguardando, e o verbo aguardar aqui tem o sentido de esperar ansiosamente. Se existe um bom motivo para ter ansiedade, é ter ansiedade por esse dia. Esse dia quando estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. A eternidade exige preparo. Deus nos tem dado este tempo de vida aqui neste mundo, justamente para isso, para nos preparar para esse dia em que deveremos nos encontrar com o Senhor para a prestação de contas. Sim, vamos ter que prestar contas. Naquele dia teremos que prestar contas do uso do nosso tempo. Teremos que prestar contas dos recursos que Deus colocou em nossas mãos, dos dons e talentos recebidos. Nessa prestação de contas, Ele poderá nos fazer algumas perguntas. Ele poderá nos perguntar: o que você fez com o que eu lhe dei? O que você fez com o que eu coloquei em suas mãos? Ele poderá nos perguntar: você fez o que eu mandei você fazer? Deus revelou a sua graça para nos salvar, mas também para nos purificar. Permitamos que Deus cumpra em nós, por meio da sua graça, tudo aquilo que Ele planejou, que Ele faça em nós a transformação que esta graça deseja operar nas nossas vidas, para que estejamos preparados para a eternidade, para que sejamos preparados para a manifestação da glória de Deus. Somente nos prepararemos para a manifestação da glória se permitirmos que a manifestação da graça cumpra em nós tudo aquilo que Deus deseja. Deus revelou e ainda hoje revela a sua graça para nos salvar, para formar para si um povo somente seu e para nos preparar para a eternidade.